Já parou para pensar quantas horas da sua vida você já gastou procrastinando? Pois bem, os brasileiros gastam 9 horas por dia na internet, e dessas 9 horas, 3 são gastas nas redes sociais. Apesar do número alarmante, muitos usuários têm se incomodado com o tempo perdido, mas parece que esse incômodo não é suficiente para que consigam vencer o vício e tenham uma vida produtiva. Muitas pessoas estão vivendo um ciclo vicioso de culpa e procrastinação, assim como aconteceu muitas vezes comigo. Os métodos e técnicas dos coaches podem até funcionar por alguns dias, mas depois o problema ele persiste. E é por isso que eu gostaria de conversar com você sobre a segunda parte do livro Produtividade Redimida, do Alan Porto, dando continuidade sobre o assunto de produtividade aqui no canal. Oi, meu nome é Gisele, seja muito bem-vindo ao meu canal, espero que esteja tudo bem do lado daí. No vídeo anterior sobre esse livro Produtividade Redimida, nós falamos sobre o verdadeiro significado da produtividade, que consiste em responder os chamados de Deus com fidelidade. Também falamos que a produtividade faz parte do nosso processo de santificação. Se você não assistiu esse vídeo, recomendo fortemente que dê uma olhadinha antes desse, porque os assuntos eles se complementam e o que eu falei no primeiro vídeo está na primeira parte desse livro Produtividade Redimida. Lá eu falei sobre os aspectos mais profundos que podem estar atrelados à falta de produtividade que os coaches não te contam. Mais do que métodos e técnicas, vimos que o coração é o foco do nosso problema. É ele o responsável pela procrastinação, vício em trabalho, falta de foco e por aí vai. Apesar da produtividade ser uma questão espiritual, nós não podemos deixar de lado os métodos e as técnicas que podem nos ajudar. O problema é a gente separar as coisas. Tratar o problema como apenas uma questão do coração ou tratar o problema apenas como uma questão técnica. Afinal de contas, Deus é o Senhor sobre a totalidade da vida humana. Geralmente nós enxergamos a realidade de uma forma truncada e dualista, conforme aponta o Schaeffer e o Hermann Doivert. No período medieval, por exemplo, havia esse dualismo, a divisão entre natureza e graça. Alan Porto cita como exemplo as pinturas do período medieval, que eram excessivamente preocupadas com temas bíblicos e desprovidas de preocupação em relação ao ambiente, à natureza. E nós carregamos essa visão até os dias de hoje. Separamos as coisas em duas caixas, uma caixa sobre religião e a outra caixa sobre assuntos da esfera pública. E isso se estende à produtividade. Nós tendemos a encaixotá-la em um desses pavimentos. E assim, Platão também enxergava a realidade de uma forma dualista. Vou falar um pouquinho de filosofia, mas peço que você tenha um pouco de paciência, porque vai fazer sentido com o tema central que é a produtividade. Como você sabe, Platão entendia que a realidade era dividida em dois pavimentos: forma e matéria. Ele entendia que o reino material seria erro e ilusão, já a forma, a razão, algo superior. Lembra da alegoria da caverna? As sombras que eram representadas na caverna seriam os nossos sentidos, algo inferior, ou seja, som, toque, visão. Mas o filósofo iluminado, ao sair da caverna, ele enxergaria as coisas como elas de fato são. Ele enxergaria a realidade fora dos sentidos, para além dos sentidos. Ele enxergaria as formas imateriais, o que seria superior aos sentidos e superior às sombras. Essas formas materiais seriam realidades perfeitas, imutáveis e eternas, como por exemplo a bondade, a verdade, a justiça e a beleza. Dessa forma, o caminho para a verdade e o conhecimento começaria deixando de lado os sentidos e permitir que a razão entenda o reino das formas. Agostinho também foi muito inspirado pelas ideias platônicas, sabia? Porque ele acreditava que para alcançar uma vida espiritual mais intensa, era preciso renúncia e privação dos desejos físicos. Ele também acreditava que o trabalho no mundo era inferior a uma vida contemplativa de meditação e oração nos mosteiros. Ou seja, ele enxergava a vida completamente dividida, em que ele acreditava que o mundo imaterial era superior ao mundo material.
Isso tudo é muito bem trabalhado no livro Verdade Absoluta da Nancy. Esse é um livro que eu amo de paixão e que eu já recomendei várias vezes aqui no canal. Ele vai tratar sobre cosmovisão cristã. Agora entendeu por que a gente tem uma cabeça bem dividida? Isso vem de muito tempo atrás. Mas nós precisamos enxergar a vida de uma forma integrada, inclusive em relação à produtividade. Afinal de contas, todas as coisas estão submetidas a Deus, tanto a material quanto a imaterial. O corpo, ele não é inferior, do contrário, Cristo não teria virado homem. E é por isso que muitos gregos se sentiram ofendidos com os cristãos, por eles terem dito que o Senhor Deus tinha vindo em forma de homem, que ele poderia ser tocado, ouvido e visto. Diante disso, a produtividade ela não é alcançada apenas quando oramos ou confrontamos o nosso coração, mas também quando aplicamos técnicas e métodos. O problema é a gente não conciliar as duas coisas. E é por isso que nesse vídeo nós precisamos conversar sobre os 4 pilares da produtividade que são citados no livro do Alan Porto. O Alan Porto ele defende que a produtividade é sustentada por 4 pilares. O primeiro é a clareza, depois vem o método, o entendimento e, por fim, a energia. Vamos começar com a clareza. Nós sempre começamos o nosso dia com várias tarefas para dar conta, não é mesmo? Mas existem 2 problemas. O primeiro é que o nosso cérebro é limitado. E o segundo é que quanto mais informação desorganizada há na nossa cabeça, mais difícil é para a gente tomar alguma decisão. O processo de tomada de decisão sobre o que fazer e o que deve ser priorizado fica totalmente prejudicado quando existe um acúmulo de informações na nossa cabeça de forma bagunçada. Um exemplo disso é quando nós estamos em um serviço de streaming. Quanto mais a gente vai vendo filme, série, mais fica difícil de escolher um para assistir, por conta do excesso de opções, do excesso de informações que a gente está se deparando. Segundo a estimativa de Timothy Wilson, a cada segundo o nosso cérebro recebe 11 milhões de bits de informação. Mas a gente só consegue processar 40 bits de cada vez. Ou seja, se a gente não organizar a nossa vida e não tivermos clareza sobre o que nós precisamos fazer, vamos ficar paralisados e, consequentemente, procrastinamos. Nós precisamos saber o que fazer, quando fazer, como fazer e em que ordem fazer. A gente precisa colocar em prática a atividade de anotar as coisas, independente do meio que você vai usar. Independente se for um caderno, uma agenda, um celular, o que seja. Mas a gente precisa anotar tudo aquilo que é prioritário, secundário e terciário. Não dá para deixar as coisas na nossa cabeça. Depois que a gente descobriu o que fazer, agora nós devemos saber como fazer. É aí que entra o método. Por exemplo, você sabe que precisa fazer um TCC que deve ser entregue até uma data específica. Você já tem a clareza que essa é a sua prioridade. Mas agora não é só fazer. Você precisa de um método para realizar uma tarefa que é tão complexa. Se você não tiver um método, é claro que você vai paralisar e você vai procrastinar. Porque, veja, é um TCC que é enorme, precisa pesquisar, precisa escrever, precisa de método, precisa de tema, precisa de problema, precisa de objetivo. Você não sabe por onde começar. Então, você precisa primeiro escolher o tema, depois o problema e o objetivo, depois a sua base teórica. Então, são várias etapas até você de fato começar a escrever, até você realmente terminar o seu TCC e conseguir entregar. Se você não diluir uma atividade complexa, você só vai ficar pensando, caramba, eu tenho que entregar um TCC. Como é que eu vou fazer isso? Então, as coisas elas ficam mais complicadas do que já são. É claro que eu dei exemplo de uma atividade complexa, mas isso vale para qualquer outra responsabilidade. A ideia é que você encontre a melhor forma de executar isso, de tal maneira que você não precise gastar tanto tempo, energia e recursos. Para fazer esse vídeo, por exemplo, eu precisei de método. Eu tive que ler o livro Produtividade Redimida, revisar, fazer anotações, voltar no livro Verdade Absoluta que eu já havia lido, fazer pesquisas extras, organizar as ideias em uma agenda, definir a data que eu deveria postar esse vídeo, fazer o roteiro, gravar o vídeo e postar.
Portanto, escolha um bom método. E se a sua atividade, a sua responsabilidade for muito complexa, dilua ela em pequenos passos. O terceiro pilar é o entendimento, que também pode ser chamado de mentalidade ou mindset. Eu sei que ninguém gosta dessa palavra, porque os coaches vivem usando-a no seu vocabulário, mas vamos ter um pé atrás com ideias e não com palavras, pode ser? E o que esse pilar nos diz? Vai nos dizer que a forma como nós encaramos, enxergamos as nossas responsabilidades, tarefas, obrigações, está muito atrelada à forma como nós nos envolvemos com eles. Aqui nós seguimos a mesma lógica de Filipenses capítulo 4, verso 8, que nos diz que nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, naquilo que há virtude e louvor. O Alan Porto vai nos dizer o seguinte: a mente preenchida por esse entendimento, o entendimento de Filipenses capítulo 4, verso 8, poderá enxergar a realidade com os olhos da fé e perceber o mundo com as lentes corretas, nem desanimando, nem se esforçando além do que convém. Dessa forma, nós podemos responder às nossas responsabilidades com calma, esperança, sem ansiedade e sem desespero. Então, a gente precisa ter um entendimento ajustado sobre as coisas que nós fazemos, porque assim nós vamos nos envolver de forma correta e vamos ser até mais persistentes. O quarto entendimento é a energia, ou em outras palavras, saco vazio não para em pé. O pilar da energia geral não costuma levar a sério. Só que mesmo você tendo clareza, entendimento, o melhor método do mundo, como é que você vai conseguir executar as suas tarefas se você não tem energia? Me responde. E para ter energia, a gente precisa daquele trio famoso que muita gente negligencia, que é o quê? Alimentação, sono e exercício físico. É isso aí. As pessoas sempre procuram um segredo por trás das coisas, algum hack, alguma coisa que vai te levar a alcançar algo de uma forma muito rápida, mais do que a média. Mas a verdade é que é sempre o arroz com feijão. Se você faz o básico, se você faz aquilo que precisa ser feito, você vai chegar. E nata goiaba. É isso aí. Nata goiaba. Esplendor. Uma delícia. O sorveteiro. Alan Porto diz no livro que a gente tende a valorizar muito mais as questões espirituais, como oração, meditação, leitura da Bíblia, mas a gente deixa de lado, por ter uma visão dualista, o exercício físico, o sono e a alimentação. Mas, como eu falei, nós somos seres humanos integrais. Ele vai dizer o seguinte no livro: Davi escondeu seu pecado, seus ossos envelheceram. Está em Salmo 32. E quando Elias estava sem esperança, parte do tratamento de Deus envolveu alimentá-lo, que está em 1 Reis, capítulo 19, verso 5. Então, a saúde física, ela é importante para a sua saúde espiritual. Assim, você cuida daquilo que Deus te deu e você cumpre com as suas responsabilidades. O Alan Porto também vai dizer o seguinte: em outras gerações, com menos telas e entretenimento, o exercício do corpo era mais orgânico e integrado ao trabalho do dia. Em nossa geração, porém, tornou-se necessário abordar a atividade física como um item separado da nossa agenda. Então, ser sedentário só vai te fazer mal. Não é questão de vaidade, não é questão de exibicionismo. Além de afetar o seu corpo esteticamente, também vai afetar a sua disposição para realizar atividades. Vai te tornar indisposto para viver com responsabilidade. Bom, esses foram os 4 pilares da produtividade que foram comentados no livro do Alan Porto. Essa não é uma ideia original dele, mas eu achei interessante e quis compartilhar com você. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado e tenha te motivado. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links dos 2 livros, Verdade Absoluta da Nancy e Produtividade Redimida do Alan. Recomendo as 2 leituras porque nada substitui o conhecimento aprofundado que você obtém por meio de uma obra. Se você tiver interesse sobre
sobre esse assunto de produtividade, eu posso continuar produzindo conteúdos sobre esse tema, baseados ainda nesse livro Produtividade Redimida. E a forma de eu saber se esse conteúdo está sendo relevante para você é você curtindo, compartilhando, comentando, ativando o sininho, se inscrevendo. São 5 pilares para eu saber se você está gostando. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo e até a próxima leitura.